Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem, mais um Falando Negócios com Danilo Magri, diretor da LogMed e também presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Danilo, bom dia. Também hoje o aniversário dele é o CEO da construtora Patriani, o Bruno Patriani. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Bom dia, Clemente. Vamos para mais um Falando de Negócios. Hoje um papo bastante interessante com o Bruno Patriani, também um jovem aí empreendedor, né? Vamos bater um papo legal sobre isso. Bruno, obrigado pela presença, bem-vindo. Imagina, obrigado time da Jovem Pan, obrigado Danilo pelo convite. É um prazer falar um pouquinho sobre a Patriani, sobre o mercado imobiliário, o que a gente está fazendo aqui em São José. É isso aí que a gente vai explorar bastante. Eu acho legal também, viu? Já interferindo, né, Danilo? Desde o início, como é que foi o início da Patriani, que não começou em São José, começou na região do ABC em São Paulo, é isso, né? Isso, a gente começou no ABC, a sede há 10 anos atrás, a Patriani tem 10 anos, 10 anos é muito pouco, né, para construção civil, para o mercado de construção civil, que é o mercado tradicional. Nós começamos em 2012 na região do ABC, São Caetano, Santo André, São Bernardo, e depois a gente foi expandindo um pouco os prédios, né? Vindo um pouquinho mais para o interior de São Paulo. Primeiro a gente entrou em Campinas, depois Sorocaba, depois Atibaia, e até alcançarmos nossa querida São José. Eu já me sinto um joseense já, por conta dos prédios. A cidade abraçou muito bem a Patriani, a gente está super feliz com o mercado daqui. E a gente nunca entra numa cidade para sair, sabe? A gente nunca lança um prédio, ou 2 ou 3, e depois voltar para o ABC ou ir para outro lugar. A gente sempre tenta... Porque o primeiro prédio é mais difícil, então a gente sempre tenta abrir o mercado daquela cidade, ser conhecido e ficar para sempre. E São José tem abraçado a gente também, e a gente está super feliz. Vamos falar de São José então um pouco. É visível que a Patriani chegou realmente na cidade com grande investimento em marketing, né? Patrocínios, mídia, nas ruas, não deu para não notar a entrada da Patriani em São José dos Campos. Então eu gostaria de saber o porquê, qual foi a estratégia, por que a cidade, né? Como é que vocês enxergaram o mercado daqui, já que você bem comentou, e quantos lançamentos já estão previstos aí para essa primeiro ciclo? Ah, que legal. Nós temos um prédio já em obra, que é o Alure, todos no Vila Ema, por enquanto, e outros 2 em andamento, né? Que é o Epic, que já está quase finalizado, faltam 2, 3 unidades, 2, 3 apartamentos, e o Mirai, que é o nosso lançamento ainda em andamento. Mas por que São José? Primeiro porque está perto de São Paulo, a gente está 1h10 de São Paulo, então a gente sempre estudou cidades até 100, 120 quilômetros de distância, porque o mercado imobiliário ele é muito regionalizado. Se você for por São Paulo, você vê que em alguns bairros, na Zona Leste, por exemplo, 2 ou 3 construtoras mandam naquela localização, eles só lançam lá. Na Zona Sul, as maiores, de capital aberto. Se você for para a Zona Norte de São Paulo, outras 2, 3 mandam lá, só lançam lá. E no ABC é a mesma coisa. Você tinha uma construtora que lançava só em São Caetano, a outra só em São Bernardo, a outra só em Santo André. E nós, como vínhamos de outro mercado, a gente não tinha esse vício. Então a ideia da Patriani, minha, do Walter, nosso sócio, fundador, foi experimentar novos mercados, e sempre em cidades, né, com uma economia já estabelecida, não arriscar tanto assim no futuro da cidade, mas já buscar cidades que já tenham uma história, uma economia, uma população que comporte prédios de 100 unidades, 90 unidades, acima de X valor. Então, São José se enquadrou. É uma cidade tecnológica, uma cidade que estava, quando nós começamos a olhar há 2 anos atrás, já estava indo muito bem. É uma cidade super perto de São Paulo, né? Dá 1h10, super tecnológica, e que a gente sempre achou que pareceu muito com os prédios da Patriani. Sempre tecnológicos, sustentáveis, à frente do tempo, porque a gente vende um negócio que chama imóvel, né? Se ele não for, primeiro, bem localizado e bem feito para daqui 30 anos... Ele já vai nascer atrasado. Porque o nosso plano de negócios, ele leva 5 anos. Sim. Entre eu escolher um terreno e o cliente receber o apartamento. Porque é 1 ano de aprovações ali, órgãos, mais 3 anos de construção. Você tem a venda nesse meio tempo. Já passou 5 anos. Então, quer dizer, se ele não for pensado para daqui 30, ele já nasce 5 atrasado. Então é por isso que a gente buscou cidades que absorvessem, que abraçassem essa tecnologia que a gente tenta embarcar nos prédios. E São José abraçou, foi por isso que a gente escolheu São José. Isso é interessante, a gente vai falar sobre tendência do setor imobiliário ainda.
mas você comentou que a Patriani tem 10 anos de empresa. Realmente, no setor imobiliário, é uma empresa jovem e já alcançou aí um crescimento expressivo, né? E gostei da estratégia, também não éramos do setor, a gente não tem alguns vícios, então a gente foi testando hipóteses. Então conta pra gente um pouquinho, na sua opinião, a que se deve realmente esse crescimento? O que vocês fizeram diferente ou qual a estratégia da Patriani para isso? Acho que primeiro foi produto. A principal fortaleza da Patriani são os apartamentos mais tecnológicos. Bruno, o que é um apartamento mais tecnológico? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, fazem 3 anos que a gente entrega os prédios todos com recarga para carro elétrico. Bruno, quantos clientes seus têm recarga para carro elétrico? 1%. Hoje deve ser 1,5%. Quando nós começamos a entregar há 2 anos, quase 3 anos? Zero. Ninguém pensava, não vinha essa onda ainda de carro elétrico. Inclusive tem uma novidade aí que vai chegar amanhã aqui em São José. Pode falar ou não? Posso. Qual que é a novidade? A gente está trazendo um Tesla. Show, hein? Amanhã tá desembarcando um Tesla, é um carraço, eu já tive o prazer de dirigir. E é um carro super tecnológico, futurista, super clean, super sustentável. Você gasta ali 40, 50 reais para rodar 400 e poucos quilômetros, quer dizer, e sem gastar, sem poluir a atmosfera, quer dizer, é uma tendência. E para ser o nosso garoto propaganda das vagas para carro elétrico para todas as unidades, com consumo individualizado, inclusive, a gente está trazendo um Tesla para ficar rodando aqui no Vila Ema. Então amanhã ele desembarca aí e vai ser super legal. Ele está em Campinas e amanhã o carro chega aí. O carro era Patriani? É da Patriani. Olha que legal. Na verdade, é até interessante a gente colocar isso para o nosso ouvinte ter uma noção do que é a Tesla. Que na verdade, quando a gente fala de carro elétrico há 5 anos atrás, é como você falou, né, Bruno? Era uma coisa que ninguém imaginava. E quem trouxe realmente essa condição dos carros elétricos para o nosso dia a dia foi a Tesla, com valores, digamos assim, acessíveis, né, dentro dessa nova tecnologia e com um equipamento muito bem construído, diga-se de passagem, né? E quem vai poder dirigir esse Tesla aí? Gostei. Essa pergunta é a melhor de todas, Danilo. Não, os clientes vão poder dirigir, vão poder testar o carro lá e nós vamos deixar à disposição. Porque nós temos um stand no Vila Ema e temos um outro produto que é do ladinho, a 4, 5 ruas ali. Então a gente vai fazer esse transfer do cliente para conhecer o terreno. Onde vai ser o prédio dele, que no caso é o Mirai, ele pega o Tesla no stand do Epic, que é um outro stand nosso, e faz o frete de Tesla. É chique, né? Chique. Então, por exemplo, placas solares. Também tá vindo uma onda forte de placas solares. Também há 3 anos a gente instala sempre placas solares no topo dos prédios. A Patriani não faz cobertura nos prédios dela. Por que a gente não faz cobertura? Porque a gente prefere colocar no último andar placas solares para pegar a luz do sol e reverter em economia. Em economia não é só para o ambiente, é também para o ambiente, mas é também para economizar no bolso do condômino. É também para favorecer o custo do condomínio, abaixar o custo do condomínio, porque o condomínio é uma conta vitalícia. Você, quando compra um apartamento, a primeira pergunta, quanto é o apartamento? A segunda é quanto é o condomínio. Exatamente. Então, quer dizer, para o condomínio não ser R$1.000, ser 700, 600, a gente tenta sempre abater esse valor. Por conta das placas, por conta do prédio inteiro ser LED, todas as torneiras da parte comum são com temporizadores. Quer dizer, então são prédios sempre pensados. Os elevadores com tecnologia regenerativa, que eles abatem até 60% da economia que eles usam. Então você imagina, um elevador, que é um carro vertical, ele fica o dia inteiro subindo e descendo, igual o portão da garagem. Quer dizer, então se ele gerar parte da economia dele, ajuda muito. Os nossos condomínios, no final do primeiro ano e meio de vida, ele já tem 60, 70 mil reais no caixa para fundo de reserva. Só curiosidade mesmo, Bruno, essa tecnologia regenerativa é a mesma utilizada nos carros elétricos? Não. É diferente? Como é que você tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona isso? De uma forma simples para o nosso ouvinte. De uma forma simples. Parece um alternador. Kers, da Fórmula 1. Sei. Então, quando ele tem essa movimentação, ele gera energia. Parecido com o Kers da Fórmula 1. E aí, essa energia gerada, ela sobe para uma central desse tamanho, parece um computadorzinho minúsculo lá no último andar, e essa energia gerada sobe. O próximo elevador que sobe, ela usa essa energia que o que desceu fez. Perfeito. Então ela vai se balanceando. O que me chamou a atenção também aqui, Bruno, foi que o faturamento da Patriani nos últimos anos, em vendas brutas, em 2019, 318 milhões de reais. Em 2020, 475 milhões de reais. E no ano passado, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, em 3 anos, um salto de 4 vezes. É isso mesmo?
É isso aí. É isso aí. Apesar de ser incrível os números, né? Com pandemia e tudo, a coisa foi muito boa para o setor, então, né? Foi. Eu acho que também por conta disso que eu acabei de falar do produto, há ainda uma defasagem para produtos bons, né? Produtos realmente pensados, porque nós só vendemos. O Walter, nosso sócio, também, ele só vendeu. Então a gente sempre vendeu o que nós compraríamos. Não tem produto que a gente não compraria na Patriani. Então são produtos bem aceitos, com um atendimento super legal também, com um pessoal altamente especializado, treinado. Não adianta chegar e falar para você: Danilo, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é a cozinha, aqui é a varanda. Isso é muito antigo. Você não se vende mais apartamento assim. É o bem mais valioso que alguém pode, que 90% dos brasileiros vão comprar uma vez na vida. Então o nosso treinamento também é um pouquinho mais puxado, sabe? Então, aliado ao produto, treinamento, uma localização, porque como eu disse, a gente vende um negócio que chama imóvel. Se a localização não for premium, não vai. Então, esses 3 valores, esses 3 pilares, e o quarto pilar, que é a tecnologia aliada à sustentabilidade e à economia, o sucesso desses 370 para 1 bi e 100 é por isso. Quer dizer, o ano passado, no ano da pandemia, no primeiro ano, o nosso VSO, venda sobre oferta, foi de 99%. Então, você imagina, tudo que nós colocamos a mercado, 99% foi vendido. Isso é de uma liquidez super alta. Né? Muito bem, falando um negócio hoje, a presença do CEO da construtora Patriani, Bruno Patriani. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Danilo Magri entrevistando hoje no Falando de Negócios, o CEO da construtora Patriani, Bruno Patriani. Danilo? Isso mesmo, a gente falou no primeiro bloco bastante sobre a história da Patriani, o porquê de São José dos Campos, alguns lançamentos da empresa. Bruno, vamos agora para uma parte mais de tendência. Né? A gente vê aí nossa economia, nossa sociedade mudando muito rápido. Vem toda uma geração de jovens que não estão casando ou estão constituindo famílias mais tarde. Quais são as tendências no mercado imobiliário que vocês já captam dessa mudança na estrutura familiar, nessa mudança econômica, que você acha que vai refletir no setor imobiliário, se já não refletiu? Acho que já refletiu, Danilo. E o mercado imobiliário nos últimos anos, não por conta da pandemia, também por conta da pandemia, sofreu algumas mudanças. E acho que esse é um dos valores da Patriani, é perceber isso rápido, sabe? É perceber qual que é o jeito novo da família morar. Por exemplo, o nosso Epic, por exemplo, ele tem 152 metros. A linha Epic nossa é para famílias poderiam ser até para famílias maiores, mas a gente vê que o público que compra aquele apartamento, ele já mora até em imóveis muitas vezes maiores, e ele vê o quê? Pô, eu tenho um filho que já saiu de casa, ou eu só tenho mais um filho pequeno. Eu preciso de 300 metros, por exemplo? Eu preciso de 250 metros? Não precisa. Então ele paga mais caro numa limpeza do apartamento, por exemplo, é mais difícil achar essa mão de obra. Ele percebe que os espaços de um apartamento de 150, 180 metros comportam muito bem a família, o casal, mais um filho, ele não precisa daquele espaço todo. Então isso a gente percebeu muito nessa linha Epic. A Patriani sempre nós lançamos de 45 metros a 200 metros, 190 metros. E a gente diz justamente isso. Esses apartamentos, eles são para os momentos da vida. Então o Danilo pode estar no momento hoje, o Bruno em outro momento. O padrão do apartamento sempre é o mesmo. O padrão do acabamento, da área comum, sempre é muito parecido. O que muda é o momento da vida. Às vezes eu não preciso de um apartamento de 90 metros, um de 60 para mim tá ok, a Patriani tem. Às vezes eu já tô com uma família maior, quero um de 150 metros, a Patriani tem. Então nós estabelecemos 45 a próximo de 200 metros por conta dos momentos da vida. Por exemplo, na pandemia a gente percebeu, né, ficou muito claro que o brasileiro aprendeu muito a comprar por internet. Né? A gente não comprava tanto assim. E como é que você recebe? Supermercado, a roupa que você manda lavar, passar, o vinho que você comprou lá do sul com uma caixa de 12 garrafas. Onde é que fica tudo isso num prédio de 120 unidades? No pé do porteiro. Quer dizer, e muitos condomínios, por conta disso, por não ter espaço para receber essas encomendas, não recebem. Você tem toda a razão. Então você tem que ter alguém em casa, no horário comercial, que é o horário que você está trabalhando, para receber a mercadoria. O que a Patriani fez? Criou um delivery room.
Então, do lado da portaria, nós temos um espaço que o entregador chega, entrega a sua encomenda, fica lá pro apartamento 52 do Danilo, chega, põe lá, bonitinho, e vai embora. Quando você chegar do trabalho à noite, a sua encomenda está lá colocada. Isso foi algo que a gente aprendeu, ou que a gente melhorou durante a Ou seja, pandemia. pensaram em tudo, né? Sei que são coisas simples, mas fazem Simples total que- diferença no convívio. Com certeza, né? Por exemplo, alguns prédios nossos, agora por conta dessa onda forte, agora tem quadra de beach tênis. Né? O beach que você joga beach tênis, beach vôlei, futebol de areia e até esportes funcionais, que é um item super legal. Temos casa de campo. A casa de campo também é um item super legal. O que é uma casa de campo? O que é uma casa de campo? Como que funciona a casa de campo? Que gera muita curiosidade. Ela é um espaço dentro do... Imagina dentro do condomínio mesmo. Dentro do terreno do condomínio você tem um espaço reservado para um salão de festas, certo? Até aí ok, é um salão de festas. Só que é um salão de festas um pouquinho mais elaborado, de forma que ele fique apartado da torre. Esse é um salão de festas em outro prédio, apartado da torre, com uma piscina. Com uma piscina menor, não tão grande quanto a do condomínio. Mas por quê? Porque quando você faz um evento, uma festa de criança, uma festa, seja da empresa, um chá de bebê, quem vem não pode usar a piscina do condomínio, seus convidados. Sim. Então, na casa de campo, você pode oferecer uma piscina para eles, num sábado de sol, por exemplo, para usarem essa piscina da casa de campo, totalmente apartada da rotina da torre. Porque casa de campo, festa é assim, né? Se você não tá nela, você não quer barulho. Então, quer dizer, a casa de campo não atrapalha a rotina da torre e vice-versa. É assim mesmo. 100%. É interessante isso do salão de festas, que eu já comentei, às vezes, com alguns amigos, como você, às vezes, está num empreendimento bonito, só que o salão de festas não é convidativo. É teto baixo, tá muito conectado à torre, e aí você fica restrito em questão de espaço e barulho. Tudo branquinho, sem graça. Tudo branquinho, sem graça, exatamente isso. As pessoas, você vê que festa em salão de festa de condomínio, muitas vezes, não dura muito, porque não é convidativo. As pessoas não querem ficar muito tempo naquele salão, né? Exatamente. E aí a nossa casa de campo praticamente... Interessante. Aposentou o salão de festa, sabe? Porque é numa área apartada, então você também se incomoda menos. Sim. Você também é menos incomodado e você consegue oferecer uma coisa que os condôminos normais não conseguem, que é uma piscina, uma área de lazer externa para você fazer um aniversário de uma criança, contrata um barzinho para colocar lá. É super legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno, que me chamou a atenção. Você falou do Vila Ema, né? A escolha do Vila Ema como um bairro para investir os principais empreendimentos desse ciclo. Por que o Vila Ema? Foi uma questão de oportunidade, uma questão de localização? Vila Ema é um bairro muito tradicional de São José dos Campos, mas assim, na minha memória, agora é a percepção do Danilo, eu não me lembro de grandes lançamentos nesse bairro nos últimos anos. Você tem uma ideia de realmente revigorar essa região? O que vocês enxergaram nela? É porque é uma região tranquila, residencial. Nós gostamos de fazer apartamentos com um perfil único. Então, sempre que nas torres da Patriani, você vai ver que todo público que comprar, por exemplo, o Mirai, que é na Rua Ipiranga de 87 metros, toda a torre é de 87 metros. Os interesses de quem comprar esse imóvel são parecidos. A mesma coisa no Epic, que é o nosso outro lançamento na Vila Ema. As famílias são parecidas quando você compra um Patriani. E por ser imóveis residenciais, tanto o Mirai quanto o Vila Ema, a gente gostou muito do que o Vila Ema apresentava. Mega centralizado, numa região de grande mobilidade. Sim. Bonito, casas boas, comércios bons, saída rápida para praticamente todos os cantos da cidade. Então nós gostamos do bairro, por isso que a gente instalou primeiro o Aluri no ano passado, né? Vimos que foi um sucesso e a gente decidiu repetir. Entendi. Ô Bruno, e já que você citou, como o Danilo falou, Vila Ema, é um bairro já estabelecido em São José dos Campos, né? Como é que vocês arrumaram espaço para poder construir esses prédios todos? A gente foi formando, né, com a ajuda das imobiliárias também. A gente tem um time de vendas que é daqui de São José. Eles ajudaram a gente a formar os terrenos, mas as imobiliárias também ajudam, os parceiros locais ajudaram. Que vão comprando as casas, vai formando o terreno ideal para vocês aí, né? Porque... Daqui para frente, Bruno, o que a Patriani imagina? Ela se estabeleceu em São José, está em São José, pretende expandir para outras regiões do Vale do Paraíba, como Taubaté, por exemplo, e Jacareí, que são cidades também que já estão aí numa classificação bacana na região. O que vocês imaginam para isso? Jacareí a gente está olhando, mas São José, eu acho que a gente se encontrou aqui, sabe? Entendi. Então estamos olhando mais alguns terrenos. A gente olha em média 10 para escolher um, porque o terreno tem que ser 5 estrelas.
Sim. Então tem que ser legal. É difícil formar porque não tem, né? O terreno, então você precisa formar o terreno. É alto padrão, né? Não tem como falar não, né? É alto padrão para a região, né? Então isso acaba levando um tempo para formar o terreno do jeito que a gente quer. Danilo, só outra pergunta, nosso tempo se esgotou aqui. Não, acho que foi excelente. O Bruno fala muito bem, tem controle, né, da informação que ele traz para nós. E Bruno, você como um jovem empreendedor, né, já lidando aí com uma grande responsabilidade, qual a sua dica de empreendedorismo para outros jovens que nos ouvem e gostaria de aprender mais, de investir num negócio próprio, ou tá dentro de uma gestão familiar? Só lembrando, Danilo, que o Bruno é formado também em administração. Tá dentro da... Tá envolvido com a coisa, né, o Bruno? Fiz administração, não fiz engenharia, mas embora eu goste muito, fico praticamente, visito as obras toda semana, os estandes, mas a gente focou um pouquinho, sou focado um pouquinho mais no branding da marca, Sim. no institucional, no produto e no marketing. Claro que a gente olha tudo, mas o que seria a minha sugestão? No meu caso, por exemplo, nós não inventamos um produto que não existia. Nós melhoramos algo que já existia e deixamos ele 5 estrelas, sabe? Então pegamos um produto que era pensado só para daqui... Quando ele fosse entregue, falou, pô, por que você vai morar no apartamento 30, 40, 50, 60 anos? Ele tem que ser pensado pro futuro. Então eu acho que eu trago um pouquinho dessa tendência de futuro pros imóveis. Bruno, muito obrigado por visitar a rádio, sucesso vocês, estamos sempre às ordens. Danilo, mais uma vez, muito obrigado. Danilo, nosso piloto. Tem algum apartamento com pista de kart já ou não? Tá pensando nisso? Fica boa, não, mas dica, boa ideia, hein? Boa ideia. Faz no subsolo ali, ó, vários andares. Tá anotado. Então tá bom. Muito obrigado, bom dia, sucesso. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Obrigado, gente. Grande dia para vocês. Danilo, obrigado, um abraço, bom dia. Abraço, até semana que vem, Clemente.